Eu achei que era um cachorro, até ele ficar de pé. Eu estava voltando para casa, era quase meia-noite, rua vazia, só um poste piscando. Aí eu ouvi um barulho no mato, um rosnado baixo, arrastado. Na hora pensei, deve ser cachorro. Continuei andando, mas o barulho começou a me seguir, devagar, como se estivesse me acompanhando, sem querer ser visto. Foi aí que eu parei, e o barulho parou também. Ficou um silêncio tão pesado que dava para ouvir minha respiração. Quando eu virei para trás, eu vi. Era grande, muito maior que um cachorro normal. Tava de quatro, parado, me olhando. Só que tinha uma coisa errada. Os olhos brilhavam estranho. Não era reflexo. Era como se tivesse luz própria. Eu dei 2 passos para trás e ele fez o mesmo, como se estivesse imitando. Nessa hora eu já sabia. Aquilo não era um cachorro. Aí ele começou a levantar, devagar. Primeiro as patas da frente, depois o corpo, até ficar em pé, igual gente. Eu travei. Não conseguia correr, não conseguia gritar, só olhar. E ele lá, parado, me encarando. Aí inclinou a cabeça, como se estivesse me estudando, e deu um passo na minha direção. Foi aí que eu corri. Eu nunca corri tanto na minha vida. Não olhei para trás em nenhum momento, mas eu ouvia os passos, pesados, atrás de mim. Quando cheguei em casa, bati o portão com tudo e fiquei olhando pela grade. Silêncio. Nada. Só a rua vazia. Eu pensei que tinha acabado, mas quando eu virei para entrar, eu vi. Na terra, do lado de dentro do meu portão, tinha uma pegada, mas não era de cachorro e também não era de gente. Eu voltava da casa da minha namorada. Já era tarde, devia estar perto das 11. O caminho não era tão longo, mas era ruim. Do sítio dela até o asfalto dava uns 20 minutos a pé. Estrada de terra, cheia de buracos, passando por vários sítios com portões fechados. A única luz vinha das lâmpadas desses portões, exceto na descida da casa dela. Ali era escuro, escuro de verdade. Depois do asfalto, ainda tinha mais 15 minutos até minha casa. Eu descia devagar, olhando o chão, tomando cuidado para não torcer o pé em algum buraco, quando ouvi um rosnado. Alto, grave. Na hora pensei, cachorro. Era o mais lógico. Cheio de sítio ali, cheio de cachorro. Ignorei. Continuei andando. Então ouvi de novo, mais perto. E foi aí que tudo mudou. Os cachorros dos sítios começaram a latir. Não era latido comum, era desespero. Alguns uivavam, outros rosnavam, mas nenhum parecia atacar. Parecia um arrepio subiu pelas minhas costas até a nuca. Eu parei, olhei em volta. Nada, só as cercas vivas, a estrada vazia e a lua iluminando tudo de um jeito estranho. Quando olhei para frente, ele estava lá, parado no meio da estrada, alto demais, magro demais e em pé, em 2 patas. Naquele momento, o vento virou e o cheiro veio, quente, podre, um cheiro pesado, quase sólido, como se entrasse pela garganta. Eu travei. Meu corpo não respondia. Eu queria correr, queria gritar, mas só conseguia olhar. Eu passava ali todos os dias, nunca tinha visto nada. Aquilo não podia ser real, mas estava ali. Então ele deu um passo na minha direção. Foi o suficiente. Algo dentro de mim destravou e eu corri. Corri como nunca corri na vida. Ouvi atrás de mim o som das patas batendo na terra. Olhei por cima do ombro. Ele já não estava mais em 2 patas. Estava nas 4 e vinha. Subi o morro tropeçando, quase caindo, sentindo o coração explodir no peito. Quando cheguei no sítio dela, praticamente arrebentei o portão. Nem lembro como entrei. Atravessei o jardim e comecei a esmurrar a porta, gritando. O pai dela abriu assustado. Ele me puxou para dentro. Eu não conseguia falar, mas nem precisei. Assim que ele trancou a porta, ouvimos passos pesados do lado de fora, bufadas, e então o cheiro invadiu a casa inteira. Ele foi até o banheiro e olhou pelo basculante.
Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "É um lobisomem." Eu passei a noite inteira ali. Liguei para casa, avisei que não voltaria. No dia seguinte, fui embora. Mas mesmo com o sol alto, ainda dava para sentir aquele cheiro do lado de fora. Nunca mais voltei tarde da casa dela. E desde aquela noite, eu sei, tem coisa nesse mundo que não foi feita para a gente entender. O cheiro dele era muito forte. É sempre assim que meu sogro começa contando. Ele é natural do estado do Acre, passou a infância e juventude toda lá, antes de se mudar para São Paulo, onde vivemos hoje. Ele conta que quando crianças, já quase com seus 11 anos de idade, estavam todos brincando na casa de um avô, a primaiada toda. Era verão, mais calor que o normal. Esse avô tinha um terreno bem grande, então eles brincavam ali o dia todo e sumiam da vista dos adultos. Nesse dia, ele conta que estavam exaustos já, e lá na frente, num paiol, o avô tinha feito uma espécie de QG para eles. Eles entravam no paiol, subiam uma escada e ficavam na parte de cima. Era limpo, tinha uma lâmpada amarelada que dava alguma luz e alguns colchonetes. O velho gostava deles. Os adultos nunca se preocuparam. O lugar era seguro, todo mundo conhecia todo mundo, e por vezes dormia aquela molecada no paiol. Nessa noite, eles se juntaram ali. Uns primos, primas, tinham levado pão, refrigerante, iam passar a noite, como tantas outras. Conversaram até altas horas, risada solta, coisa de criança. E aí, aconteceu. Um cheiro podre invadiu o lugar. No começo, óbvio, começaram a caçoar uns dos outros. Foi você. Não, foi você. Até que ouviram alguma coisa fuçando a porta do paiol. A porta não era nada segura. Tinha uma tramela que fechava por dentro e por fora. Quando eles ficavam lá, só fechavam a tramela e estava tudo certo. Meu sogro conta que o impulso foi ver quem era. Podia ser o avô deles, ou o pai de algum deles. Às vezes acontecia de irem lá conferir se estavam bem. Aí uma prima gritou: "Vô, é o senhor?" Não teve resposta. Outro primo disse: "O vô é meio surdo, tem que ir lá. Deixa que eu vou." Quando ele começou a descer a escada, a porta abriu, e o que entrou não era ninguém conhecido. Era alto, magro, pelos ralos, dentes grandes. A respiração parecia um motor velho. O primo subiu correndo e jogou a escada longe para aquilo não subir. E aí começou a gritaria. Criança gritando, chorando, todo mundo desesperado. E aquilo lá embaixo, tentando subir. Quando ficava em pé nas patas traseiras, quase alcançava onde eles estavam. Aí todo mundo se espremia num canto da parede. O bicho rosnava, um rosnado estranho. Meu sogro conta que parecia que ele estava chorando de dor, uma coisa grotesca. E o cheiro era sufocante. Em certo momento ele saiu, mas ficou do lado de fora, rosnando e jogando terra para cima como cachorro quando fica ciscando. Meu sogro diz que nunca se esquece daquilo. Depois de um tempo, o bicho foi embora, mas eles não desceram. Ficaram com medo de ele ainda estar ali. Então esperaram amanhecer. E sempre de manhã, o tio Francisco ia no paiol pegar milho para as galinhas. Ele sempre acordava as crianças. Quando chegou lá, eles estavam com os olhos arregalados. Contaram o que aconteceu. Ele não riu. Falou que era um lobisomem, que esse bicho estava voltando para lá, que tinha sumido, mas estava voltando. Depois contou isso nervoso para o avô do meu sogro. Era coisa séria. A família reuniu e proibiram as crianças de ficar no paiol à noite, porque ele viu eles ali uma vez e ia voltar sempre. Eu e meu irmão sempre gostamos de explorar lugares abandonados. Aquela ideia de entrar onde ninguém mais vai, sentir o peso do silêncio, descobrir coisas esquecidas, aquilo nos puxava. Quando soubemos de um velho túnel de trem numa cidadezinha do interior de Minas, não pensamos duas vezes. Nos planejamos e fomos. A cidade era tranquila, gente simples, acolhedora. Mas no hotel, ainda no check-in, veio o aviso. Cuidado com aquele túnel, tem coisa estranha lá. Falavam baixo.
Alguns riam de nervoso, outros nem queriam comentar. Um homem disse que já tinham visto um lobisomem por lá. Nós só trocamos um olhar e sorrimos. Não por desrespeito, mas porque esse tipo de história sempre aparece em lugar abandonado. A mente prega a peça, o medo faz o resto. Saímos ao entardecer. Por volta das 6 da tarde, já estávamos na boca do túnel. Levávamos lanternas, barracas e mantimentos. A ideia era atravessar e, se desse, passar a noite. Assim que entramos, o ar mudou. Umidade pesada, cheiro de mofo, um frio estranho que não combinava com o clima lá fora. E a escuridão. Era total. Sem as lanternas, não dava para ver absolutamente nada. Morcegos voavam de um lado para o outro, às vezes passando raspando na cabeça. O som das asas ecoava pelas paredes, misturado com o gotejar constante de água. Meu irmão, animado, começou a gritar só para ouvir o eco. A voz dele se multiplicava e depois morria no fundo do túnel. Já devíamos estar caminhando há quase 1 hora quando aconteceu. Passos. Atrás da gente. Primeiro leves. Depois, claros demais para ignorar. Falei baixo. Não olha para trás. Continua andando. O túnel era longo demais. Não havia para onde correr. Parar seria pior. Continuamos. Os passos também. No mesmo ritmo. Sempre atrás. Então veio o cheiro. Não era mofo. Não era terra. Era podre. Forte. Quase sólido. Meu irmão não aguentou. Virou de uma vez e jogou a lanterna para trás. E foi aí que vimos. Aquilo. Uma coisa enorme. Coberta de pelos escuros, molhados. O corpo parecia humano, mas errado. Tenso demais, musculoso demais. O focinho alongado. Os dentes aparecendo mesmo com a boca fechada. E os olhos, fixos na gente. O lobisomem. Não tinha mais dúvida nenhuma. O desespero veio na hora, mas junto veio uma certeza estranha. Correr não adiantaria. Então fizemos o mais absurdo possível. Continuamos andando. Devagar. Meu irmão de frente para a criatura. Eu olhando para frente. Como se ignorar aquilo fosse nos salvar. E ela veio, nos acompanhando. Passo por passo. Sem pressa. Sem atacar. Só seguindo. A gente ouvia a respiração dela. Pesada. Próxima. Sentia o cheiro. Aquilo durou o túnel inteiro. Pareceu uma eternidade. Quando finalmente vimos a saída, a luz lá na frente parecia irreal. Saímos. Sem parar. Sem olhar. Só quando já estávamos fora, a uma distância segura, meu irmão olhou para trás. Ela não saiu. Ficou na boca do túnel. Parada. Observando. Como se aquele fosse o território dela. E nós tivéssemos sido apenas tolerados. Não discutimos, não paramos. Caminhamos rápido até perder o túnel de vista. E só então começamos a correr. No dia seguinte, fomos embora da cidade. Nunca mais voltamos. Mas apesar de tudo, nunca paramos de explorar.